Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre as Olimpíadas. Hoje eu vou apresentar as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, explicar sobre os Jogos Olímpicos, como surgiu, onde surgiram os primeiros Jogos Olímpicos, da antiguidade e da modernidade. Então vou apresentar a realização dos primeiros Jogos Olímpicos, da Olimpíada da Antiguidade, dos primeiros jogos realizados Jogos Olímpicos realizados na antiguidade, e depois eu vou apresentar os Jogos Olímpicos realizados na modernidade. Então são dois períodos históricos importantes das Olimpíadas e dos Jogos Olímpicos. Então, primeiro vem a apresentação dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, como foi com esses Jogos Olímpicos, como foram realizados esses Jogos Olímpicos, as características desses Jogos Olímpicos, como foi a sua realização e também a apresentação dos Jogos Olímpicos da modernidade. Então, vou apresentar tanto os Jogos Olímpicos e as Olimpíadas do período da Antiguidade, como também vou apresentar os Jogos Olímpicos da modernidade, né, do período moderno que nós estamos vivendo hoje. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, que eu esclareço. E veja outros vídeos. Aqui no canal também tem muitos vídeos bons. Então vamos começar. Os Jogos Olímpicos, ou as Olimpíadas, né, mais conhecido como Olimpíadas, é uma competição esportiva, na verdade é um evento esportivo realizado de 4 em 4 anos. É realizado de 4 em 4 anos. No período entre um ano, na metade em 2 anos, de 2 em 2 anos, é realizado um evento esportivo diferente. Então, são dois tipos de Jogos Olímpicos. Existem os Jogos Olímpicos de verão, que é o mais conhecido, e os Jogos Olímpicos de inverno, que também é pouco conhecido, mas é realizado os Jogos Olímpicos de Inverno, principalmente nos países em que tem essa característica do frio, né, os países mais frios, mais da região norte, lá próximo dos polos, né, do Polo Sul, do Polo Norte, mais próximo da região do Polo Norte, né, os países da Europa, do norte da Europa, né, que é mais próximo do Polo Norte. Então, da Ásia também, né, os países da Europa e da Ásia que são mais próximos da região do Polo Norte, porque o Polo Norte é a região mais fria do planeta. Então, nos países nortes da região norte, do hemisfério norte do planeta, mais ao norte, os países mais da região norte do planeta tem realizado esses Jogos Olímpicos de Inverno. E os Jogos Olímpicos de Verão é bem limitado, os Jogos Olímpicos de Inverno, porque não são todos os países que participam. São somente os países que têm a característica do frio, essa característica do frio, os países mais frios. Então são poucos países que participam, né? Os países mais frios. E os Jogos Olímpicos de Verão, todos os países participam, tanto os países mais frios como os países mais quentes, e de todos os continentes do planeta. Então temos uma competição esportiva, né? A Olimpíada é uma competição esportiva, a Olimpíada é um evento esportivo mundial, realizado de 4 em 4 anos, apresenta vários esportes, né? Tem vários esportes diferentes. Temos tênis, basquete, vôlei, futebol, handball, tem vários esportes, basquete, tênis, tênis de mesa também, tem a esgrima, né, que é aquela espada, né, que é o jogo de esgrima, pela espada, que é mais tem uma característica medieval, né, o jogo de esgrima, porque a pessoa coloca um capacete, tem uma roupa especial para jogar esgrima e tem uma espada que um fica lutando com o outro na esgrima. Então é um duelo, a esgrima é um duelo de espadas. A esgrima tem o arco e flecha, né, a competição de arco e flecha, tem de tiro, tem a competição de... Vamos ver, são vários tipos de competição. Tem o triatlo, né? Triatlo são 3 esportes, que são 3. É a corrida, natação e ciclismo, é o triatlo, são 3 esportes.
O pentátulo são 5 esportes: a corrida, natação, ciclismo e, e tem mais dois outros que é a cavalaria, né? O hipismo e um outro que eu não estou lembrado, que faz parte do pentátulo. Então, o hipismo é aquela que a pessoa se monta no cavalo e vai ter aquela roupa chique, né? Aquela roupa bem, né, com um chapéu e tal. Os homens usam cartola e o casaco, né? Casaco e cartola. Aquela roupa bem moderna, assim, bem clássica, né? No estilo clássico. E, e ele tem a missão, o hipismo tem a missão de que o cavalo, né, o cavaleiro que comanda o cavalo, fazer o cavalo pular os obstáculos. Então são vários obstáculos e a fase de obstáculo vai aumentando o nível de dificuldade. E tem algo masculina, na competição masculina o atleta é chamado de cavaleiro e a competição feminina a atleta é chamada de amazona. Porque antigamente, na mitologia grega, a amazona é a mulher, é o feminino de cavaleiro, é a mulher que monta no cavalo, que sai, né? É a mulher guerreira. Então temos aí vários esportes, né? Um outro esporte que faz a parte eu não sei se é o golfe, não. Tem um outro esporte que também faz parte do triatlo, que fecha no triatlo, talvez acho que é o tênis. Depois eu vou ver direitinho, mas é mais ou menos isso. É um desses esportes que envolve bola. Os esportes que tem o objeto, a bola, né, que envolve a bola, é o basquete, o vôlei, o futebol, o handebol e o tênis, que tem a raquete, né, que no tênis a pessoa joga a raquete, né, então tênis. E tem a versão mesa, né, a versão de tênis de mesa, que é a miniatura do tênis, uma forma menor, o tênis. E o basquete é um outro esporte em que o atleta tem o objetivo de jogar a bola na cesta, né, fazer a cesta, e cada cesta feita é acumulado os pontos, né, é contado os pontos, né, no basquete. O futebol tem o objetivo de jogar bola no campo do adversário, fazer gol, e o outro também é uma troca, né? É o que o adversário tem que fazer o gol, né, no campo do outro e assim por diante, né? E vice-versa. Um tem que jogar a bola no outro para o outro. Tem um goleiro que ele segura a bola para a bola não entrar, então não fazer o gol. No futebol. Então, a versão do futebol, o esporte do futebol, ele tem uma competição, um evento esportivo mundial também, realizado de 4 em 4 anos, assim como as Olimpíadas, que é a Copa do Mundo. Então, é realizado de 4 em 4 anos também. E as Olimpíadas é somente o futebol que tem um evento único dessa modalidade esportiva, né, que é o futebol, que é feito de 4 em 4 anos, somente esse aí, evento esportivo. Ele fica intercalado com as Olimpíadas, então, de 2 em 2 anos, a cada 2 anos que foi realizada uma Olimpíada, é realizada uma Copa do Mundo, e assim por diante, né? Que coincide também no ano que é realizada a Olimpíada de Inverno. A Olimpíada de Verão, a Olimpíada de Verão, falando especificamente a Olimpíada de Verão, ela é realizada de 4 em 4 anos, assim como a Olimpíada de Inverno também é realizada de 4 em 4 anos. Como a Olimpíada de Inverno é mais especificamente para os países, é mais voltada para os países mais frios, né? Porque precisa ser uma região fria para ter essa modalidade, para ter essas modalidades esportivas, né? Gêneros esportivos diferentes, como o esqui, a patinação na neve, a patinação no gelo, o esqui na neve e outros, que é somente realizado com o gelo ou a neve.
Já a modalidade, já os Jogos Olímpicos de Verão é para todos os países, tanto para os países frios como os países quentes, e tem maior variedade. Então, a diferença dos Jogos Olímpicos de Inverno para os Jogos Olímpicos de Verão é que os Jogos Olímpicos de Verão, que é o mais popular, mais conhecido, os Jogos por ter uma abrangência menor, né, de países menor, então uma abrangência menor de países, a Olimpíada de Inverno é pouco conhecida, mas a Olimpíada de Verão, que é mais conhecida, que abrange quase todos os países do mundo, né? Quase todos os países do mundo participam das Olimpíadas de Verão, então engloba também, inclui os países frios e os países quentes também. E as Olimpíadas de Inverno, de verão, não, de verão, as Olimpíadas de Verão tem maior número de modalidades esportivas. Então tem uma grande variedade de modalidades esportivas os Jogos Olímpicos de Verão. Então essa é a característica da Olimpíadas, né? Das Olimpíadas. As Olimpíadas, né? Olimpíadas no plural é quando a gente se refere a todas as edições realizadas, né, dos Jogos Olímpicos, todas as edições dos Jogos Olímpicos que foram realizadas do início até hoje, a gente chama de Olimpíadas, com S no plural. A Olimpíada, sem o S, no singular, se referida somente a um evento olímpico, a uma Olimpíada, a realização de uma Olimpíada, de um evento olímpico, que é um evento, a Olimpíada, né, que na verdade a Olimpíada é um evento esportivo e que tem uma grande variedade de modalidades esportivas, uma grande variedade de tipos de esportes, de gêneros diferentes de esportes e mais gêneros de esportes vão entrando, com o tempo vão entrando na Olimpíada. Temos a história da Olimpíada, né? A história dela, ela começa antigamente na Grécia Antiga, né? A característica nós já vimos, que ela é composta por vários jogos, são vários jogos que estão incluídos, né? Que são vários jogos que fazem parte desse evento esportivo, que é a Olimpíada, né? O evento mundial esportivo, que é a Olimpíada. Então, vários jogos fazem parte. E quase todos os países do mundo participam desse evento olímpico, desse evento esportivo que é a Olimpíada. A história começa antigamente na Grécia Antiga, no século 8 a.C. e vai ao século 5 depois de Cristo, na cidade de Olímpia, na Grécia. Ela surgiu na Grécia Antiga, a Olimpíada. A Olimpíada ela surgiu como um ritual, como uma festa, como um evento festivo, isso na Antiguidade Clássica, né? Isso na Grécia Antiga. A Olimpíada surgiu na Grécia Antiga inicialmente com o objetivo de homenagear um deus, no caso o deus Baco Dionísio, que é o deus das uvas e das festas. Então, homenageava os deuses em geral, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Tem a Hera, tem o Apolo, tem a Artemis, tem a Deméter, né? Tem vários deuses, né? Tem o Poseidon, tem o Ares e muitos outros aí, são deuses antigos, né? O Hermes e muitos deuses antigos aí, que os gregos acreditavam. Então, a mitologia grega, né? Se você não conhece a mitologia grega, tem um vídeo sobre a mitologia grega, vale a pena ver, que eu conto um pouco sobre as histórias da mitologia grega, né? Apresenta a cultura grega, a cultura da Grécia Antiga e as histórias da mitologia grega, com seus personagens que são heróis, deuses, monstros, e várias histórias diferentes, situações diferentes que eles aparecem. Então, são várias histórias interessantes na mitologia grega. Então, vale a pena ver esse vídeo aí sobre a mitologia grega. Então ele foi um evento esportivo, antes de se tornar um evento esportivo, de início era um evento festivo, somente uma celebração, uma festa. Assim como hoje nós temos as festas
realizadas a Jesus Cristo, né? A Cristo, né? A um Deus só. Então, a um Deus único, né? Um Deus só. Então, isso é no cristianismo, né? Deus por exemplo, assim, essa questão de Deus é um pouco complicada, porque a cultura, cada cultura acredita diferente. Por exemplo, no budismo, Deus é o Buda. No cristianismo, Deus é Jesus Cristo. E os judeus, o Deus é, Jesus Cristo não é considerado Deus nem Buda, é um outro ser, diferente. Então, já na área do espiritismo de Kardec, né, na espiritualidade de Kardec, já Deus é um outro ser diferente desses outros aí. Então, assim, basicamente para entender, politeístas, sociedade, uma comunidade, sociedade de pessoas que acreditam em muitos deuses é chamado de politeísta, porque acreditam em muitos deuses. Uma sociedade que acredita somente em um Deus só, um Deus único, um Deus só, é um monoteísta. Antigamente existiam os povos politeístas, assim como a Grécia Antiga, os povos gregos acreditavam em muitos deuses. E aí eles faziam festas, né? Assim como hoje nos tempos modernos, que a grande maioria dos povos, né, e das sociedades acreditam em um Deus único, um Deus só. E fazem festas também em homenagem a Deus. A Deus. Existem os povos as pessoas que não acreditam, são a minoria, são ateus, né? Não acreditam em Deus, mas acreditam na ciência. Muitos são cientistas, né? Pessoas assim ligadas às áreas intelectual, então assim já mudou um pouco aqui, então fugi um pouco do foco, não mudava o foco. Então é só para trazer aqui o contexto histórico do surgimento da Olimpíada. Então a Olimpíada surgiu nesse contexto, no contexto da antiguidade, de um povo antigo que acreditava em muitos deuses e fazia festas em homenagem a esses deuses. E a Olimpíada era uma a realização da Olimpíada de início era uma festa realizada em homenagem a um deus, que era o deus Dionísio lá tudo. Então, e essa festa ela se tornou uma competição esportiva. Então várias pessoas, então tinha corrida, tinha maratona. A maratona era uma corrida, a história bem interessante do Feidípides da maratona, quando a Grécia ganhou a guerra contra a Pérsia. A Feidípides teve não existia internet, comunicação assim fácil como hoje. Eles eram por carta, né? Então ele foi o primeiro atleta a vencer na história do mundo, o primeiro atleta a vencer a maratona. Então ele saiu da cidade lá, que teve o fim da batalha. Ele recebeu a carta do general e ele teve que correr bastante quilômetros, muitos quilômetros de uma cidade para outra. A distância de uma cidade para outra era uma distância enorme, grande. Então ele foi correndo, até entregar a carta com a mensagem dizendo que eles haviam ganhado a guerra, né? Que a Grécia ganhou a guerra. Então, contra a Pérsia, né? Que hoje é o Irã. Então a Grécia teve uma guerra com Pérsia e nessa batalha ela venceu a guerra. Então venceu a batalha e venceu a guerra. Então, e ele teve a missão de trazer essa mensagem, né? De levar essa mensagem para as autoridades lá de Atenas, né? Então quando ele chegou lá e entregou a mensagem, né? Por escrito, ele disse que a guerra acabou, que a Grécia venceu e aí caiu morto, né? E morreu. Então ele ele bateu o recorde, né, de maior corredor do mundo, né, Feidípides, maior corredor do mundo. Então tem aí por exemplo, aquela corrida, tem uma modalidade esportiva que as pessoas correm dentro de uma arena. Então ela corre, né, e tem a vara lá que pula lá em cima, e é uma modalidade de esportiva, eu não estou lembrado o nome agora, é um atletismo, eu lembrei agora, é o atletismo, que envolve a corrida, envolve também o salto de vara e mais uma outra competição lá. Então,
esse evento festivo se tornou um evento esportivo, né? Esse evento cultural festivo se tornou um evento esportivo. E assim, aí durante muitos anos, de tempos em tempos, assim como hoje, de tempos em tempos, lá antigamente na Grécia Antiga, eram realizados esses Jogos Olímpicos. Eram coroados com aquela folha de louro, né? Colocada na cabeça da pessoa. E o vencedor recebia homenagens, né? Tinha poetas que faziam poemas específicos para aquele vencedor, faziam esculturas, né, de estátuas, e era bastante homenageado, né? O vencedor da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, era considerado um herói, né? Ele é o vencedor o atleta que ganhasse a Olimpíada nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, ele se tornava um herói nacional. Então, era bastante homenageado, elogiado, homenageado, e servia de exemplo até para as crianças, né, para as pessoas mais jovens, né, e até para futuros atletas, né, pessoas jovens, né, que queriam se tornar futuros atletas mais na frente, futuramente. Bom, aí sim, então aí o tempo passou e aí os Jogos Olímpicos foram encerrados, assim, pelo tempo, foi esquecido, né? Os Jogos Olímpicos estão esquecidos, até que no final do século XIX, início do século XX, mais ou menos, assim, nesse período do final do século XIX, início do século XX, teve um homem o Barão de Coubertin, ele queria trazer de volta as Olimpíadas, né, ressuscitar as Olimpíadas da Grécia Antiga. Ele queria trazer de volta as Olimpíadas. Então, antes dele houveram algumas tentativas de trazer de volta, mas só realmente concretizou com o Barão de Coubertin. Se não me engano, era francês. E a primeira Olimpíada foi realizada onde? A primeira Olimpíada da era moderna, da modernidade. Justamente em Atenas, na Grécia. Né, justamente no país que surgiu, né, as Olimpíadas. Então aí tem as Olimpíadas, aí tem outras modalidades, outros gêneros de Olimpíadas. Além da Olimpíada de Verão e de Inverno, tem as Olimpíadas de Paralimpíadas, que é para deficientes físicos e para pessoas que têm deficiência, né? A maioria deficientes físicos só não é realizado, só não participa das Olimpíadas, das Paralimpíadas, os deficientes auditivos e os deficientes mentais. Mas todos os outros participam dos Jogos Paralímpicos, né? As pessoas cegas que não enxergam, a pessoa que não tem um braço, que não tem uma perna, mas participam democraticamente dos Jogos Olímpicos, né? Tem os Jogos Olímpicos Juvenis, né? Para os jovens, né? Jovens atletas, né? Realizado também Jogos Olímpicos Juvenis. E tem várias outras modalidades de Jogos Olímpicos, vários outros tipos de Jogos Olímpicos. Atualmente, na educação, no sistema educativo, muitas escolas elas criam Jogos Olímpicos incentivo, né, nas atividades de educação física nas escolas, né, uma competição esportiva da Olimpíada, né, com um jogo, com um tipo de esporte, com uma modalidade de esporte já que pertence a uma Olimpíada. Para incentivar os jovens, né, a praticarem esportes e desenvolver o corpo, né, e as escolas têm esse objetivo, colocam uma modalidade esportiva na escola para que essa pessoa fazendo essa atividade física, praticando esse esporte, que é uma modalidade esportiva que faz parte da Olimpíada, para que ele se interesse pelo esporte e que futuramente possa se tornar um grande atleta, né, um novo atleta ou um grande atleta, conhecido no mundo inteiro, né, no país ou no mundo. Então, tem esse incentivo aí das escolas, né, para a prática de atividade física, de esportes. Como também tem o mental também, né? Tem as Olimpíadas de Matemática que são realizadas nas escolas com o objetivo de, assim, pegando um modelo da Olimpíada esportiva, né, de atividade física, de modelo esportivo, colocando, já trazendo pegando esse modelo e trazendo para a área intelectual. Então, a Olimpíada de Matemática realiza também competição, um concurso, vamos dizer assim, um concurso, uma competição em que o aluno faz a prova e vai competindo com alunos de outras escolas, de outras cidades e de outros alunos que também é uma competição nacional, e aí
isso servindo de base para o governo, né, ver aquele aluno que tem uma boa nota em matemática. Então, desenvolvendo o intelectual, né, uma Olimpíada mais ligada, mais dentro da área intelectual. Então tem as áreas física, né, de atividade física, como os esportes, e também a área da área intelectual, né, de atividades intelectuais, como as Olimpíadas de Matemática, de português, de língua portuguesa, existe também as Olimpíadas de língua portuguesa, e provas realizadas, né, para saber qual aluno que tem um bom conhecimento de língua portuguesa, e outros tipos de Olimpíadas, né, Olimpíadas da Ciência, né, então, e assim por diante. Uma Olimpíada agora, esse ano, foi cancelada, mas ela, no ano que vem, a Olimpíada de 2020 foi cancelada, mas ela retornará em 2021, as Olimpíadas. O modelo, o símbolo da Olimpíada é a tocha olímpica, que ela acende na Grécia Antiga, na Olímpia, em que os celebrantes, as pessoas que participam daquela celebração, elas acendem a tocha e vai percorrendo o mundo inteiro até chegar naquele país que vai ser realizado as Olimpíadas. A escolha do país para realizar a Olimpíada é feita pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, criado pelo Barão de Coubertin, e que tem o objetivo de a estrutura desse comitê e os objetivos e as funções dele é determinada pela Carta Olímpica. Além da tocha olímpica, outro símbolo da Olimpíada é a bandeira olímpica, que tem aqueles aros, né, aqueles círculos que são unidos, que cada círculo representa um continente do planeta. Então a América, o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, todos representam todos os continentes, todos os países, todos os continentes têm seus países, né, que participam das Olimpíadas. Cada país tem o seu comitê nacional, que entra em contato com o comitê internacional, que é o comitê mundial, né, o COI. É feita a escolha, quando termina uma Olimpíada, é feita a escolha do país que vai sediar a Olimpíada nos próximos anos. Então, tem essa escolha aí, um sorteio, uma escolha do país que vai ser realizado. E assim que termina, tem as celebrações, tem a abertura, né, a festa, tem a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e também tem a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, que é uma festa, na verdade, né, uma festa que muita gente participa, é uma festa muito bonita, muito boa, muito interessante e muito bonita, e conta a história daquele país. Geralmente na cerimônia de abertura conta a história do país, daquele país que está sendo realizado aquela Olimpíada, aqueles Jogos Olímpicos. E tem um encerramento que geralmente o encerramento ele vai, se a cerimônia de abertura ela conta a história da origem, do surgimento do país, a história daquele país que está sediando a Olimpíada, a cerimônia de encerramento ela traz a característica cultural, né, as tradições, as músicas, danças, a cultura. Então a cerimônia de abertura apresenta a característica histórica, né, conta a história do país, e a cerimônia de encerramento a cultura e a tradição do país. Bom, e tem mais outras características também interessantes das Olimpíadas, como além dos símbolos, né, da Olimpíada, que é a tocha, a bandeira, e a cerimônia de encerramento, de abertura e encerramento. Na cerimônia de encerramento é anunciado o próximo país que vai sediar a Olimpíada. Então ele anuncia e fala assim, ó, a Olimpíada desse país terminou. Agora vai ser, em tal ano, daqui 4 anos, vai ser realizado uma outra Olimpíada em outro país, e assim por diante. Pode repetir? Sim, pode acontecer de tempos em tempos, repetido um país, né? Então tem países que participam de 10 Olimpíadas, outro de 20, e assim por diante, né? Assim, tem países que participaram de muitas Olimpíadas. Alguns que não participaram, eles podem participar, porque estão no jogo aí. Também faz parte aí desses eventos aí que são realizados. Então, assim, essas são as características da Olimpíada, a história, como surgiu, eu contei a história de como surgiu, as características que são essas, né, que são vários esportes, vários tipos de esporte, modalidades esportivas, vários gêneros de esporte, vários tipos de esporte que fazem parte desse evento esportivo mundial que é a Olimpíada. Tem a modalidade olímpica em si, ela é dividida
a modalidade olímpica é dividida. Não tem somente uma Olimpíada única, tem vários outros tipos de Olimpíada. Tem a Olimpíada de Inverno, tem a Olimpíada de Verão, tem a Olimpíada da Juventude, tem a Olimpíadas intelectual, né? Essa que eu já falei, né? Que expliquei para incentivar os conhecimentos intelectuais, né, das pessoas sobre ciências, sobre áreas das ciências humanas, das ciências exatas e de vários tipos de ciência, né? Da ciência da comunicação e várias outras, né? Então, são vários tipos de Olimpíadas diferentes que existem, né? Então, as Paralimpíadas, né? Que é dedicada às pessoas com deficiência física. Tem as Olimpíadas, as juvenis, que são para os jovens, né? E as Olimpíadas para atletas, porque antes era somente atletas iniciantes. Depois, com a evolução, né, com as transmissões do meio de comunicação, aí passou a ser mais comercial. Então, tem envolvimento comercial, né? Então, muitas empresas financiam os Jogos Olímpicos, patrocinam os Jogos Olímpicos. Isso na era moderna, né? Antigamente não tinha isso, né? Era somente um evento esportivo, a pessoa participava lá, não envolvia dinheiro nem nada. Mas agora, nos tempos modernos, tem esse envolvimento do dinheiro aí. E esse avanço global das Olimpíadas trouxe alguns problemas, porque com esse grande crescimento dos Jogos Olímpicos, com o tempo, né, que com o tempo foi crescendo, vários países foram entrando, com o tempo vários países foram entrando, ao ponto de quase todos os países fazerem parte das Olimpíadas, surgiram alguns problemas, como o doping. O doping é quando um atleta ele vai bular a regra, ele vai contra a regra, ele vai usar uma droga para se tornar mais ágil, ter um corpo físico mais ágil, mais forte, né? Então isso é proibido nas Olimpíadas. Um atleta que pratica doping, ele é expulso das Olimpíadas. Então ele não pode, se for comprovar por esses exames que são feitos, se ele ingeriu alguma substância que mudou a característica física dele, então ele é expulso, ele é retirado e ele não participa das Olimpíadas. Porque nenhum pode ter consumido, usado alguma substância que mudasse as características